Fala pessoal, beleza? Bom, mais um dia aqui, domingão, né, para variar, aqui no plantio agora do maracujá. Bom, hoje foi dia de adubação, tá? Tem umas 2 semanas já que eu já plantei esse maracujá, não todos no mesmo dia, né, porque demorou um bocadinho, abrir cova, etc. Mas já tem 2 semanas já, pelo menos esses primeiros aqui, essas primeiras linhas aqui, que foi feito o plantio. A adubação que eu fiz hoje, eu utilizei um NPK, não formulação pronta. Eu juntei a mesma quantidade em gramas de ureia, potássio e MAP, tá? E fui distribuindo, ou seja, fiz uma mistura e distribuí 60 gramas por pezinho, tá bom? Nessas duas linhas aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz uma meia-lua, joguei o adubo, tá? E tampei. E depois eu vim e joguei torta de mamona aí como se fosse uma forma circular. Nas outras linhas eu já não fiz isso, tá? Até porque eu quero ver a diferença da absorção da planta em relação a jogar de forma superficial ou fazer uma meia-lua e enterrar, né, o adubo. Então eu preciso ver. Esses branquinhos aqui que vocês estão vendo, ó, ele tem um pouquinho de potássio. Isso aqui é MAP, tá? A ureia provavelmente já dissolveu, porque, graças a Deus, a chuva chegou. E hoje já choveu um pouquinho. Ontem choveu bastante. No entanto que eu estava até agora, são 3h30 agora. Eu perdi umas 3 horas, tá? Lá no pimental, levantando alguns pezinhos de pimenta que a estaca quebrou, né? E aí eu fui levantar. Graças a Deus não morreu nenhum. Mas é um trabalho que exige aí bastante paciência, né? Para poder repor e força também. Aí agora eu dei uma fugida para cá, rapidão, para poder ver como é que tá a adubação. E aí eu aproveitar que sobrou um pezinho lá, ó, que ele tava com um problema aqui no caule, né? Aquele fungozinho no caule. Eu joguei o Serenade, fiz o desbaste aqui dos ramos secundários que estavam crescendo, né, para deixar somente esse aqui mais novinho, e vou fazer o replantio de alguns que morreram, né, que acabam não desenvolveu bem lá. A gente plantou e ó, olha o tamanhozinho que era. Era bem pequenininha. Eu falei pro rapaz que estava me ajudando aqui, vamos plantar, se pegar pegou, se não pegar a gente faz o replantio, tá? Das 25 linhas que eu tenho aqui, 20 foram plantadas, tá? Agora faltam 5 linhas. E eu tô chutando aí, deve ter uns 650 pés, tá? Lá no viveiro tem mais sendo produzido. Hoje eu semei mais, porque as que estão lá também não vai dar. Eu fiz os cálculos errados. Mas, assim, para mim vai ser até bom, porque eu vou fazer o plantio em épocas diferentes. Então, enquanto 20 vão estar dando ao mesmo tempo, né, a outra vai entrar no ponto de maturação depois. Então pode ser que eu consiga participar de preços distintos, né, na hora da venda, tá? E aí qual a ideia aqui, tá, de adubação para esse maracujá? Eu vou tentar fazer de forma mensal. Eu não vou fazer de forma semanal, igual eu estava fazendo com a pimenta do reino, tá? Porque antes eu estava fazendo com a oferta de irrigação da pimenta do reino. Agora começou a chover e eu vou fazer o mesmo esquema, né? Jogando de forma superficial, fazendo uma meia-lua, sem enterrar também lá no pimental, porque são muitos pés. E aí, qual a ideia? Eu vou fazer aqui de forma mensal a adubação. Dessa vez foi uma adubação básica, né? Só com NPK. Nas próximas, eu já vou tentar adicionar magnésio, cálcio, tá? Zinco, ferro também, e os outros que eu consegui de forma granular, tá? Aqui o magnésio junto com o cálcio foi feito junto com o calcário que eu joguei, né? Então tem uma boa porcentagem dos dois. Mas aí de forma mensal eu vou tentar fazer uma adubação completa, obviamente avaliando, né, o desenvolvimento geral assim do plantio,
para ir aumentando a dose, né, de adubação. Hoje, né, foi uma adubação com muitas gramas, tá? Até porque no plantio na cova eu só fiz a aplicação do super simples e calcário, né? Não fiz com NPK nem nada. E como vai ser a adubação vai ser mensal, né? Então eu fiz um pouquinho a mais, né? Justamente para poder avaliar se dentro desse mês, né? Agora fevereiro, a gente está acho que é dia 8 hoje de fevereiro. Se até o mês que vem ou o início do próximo mês, né, bem antes do dia 8, eu não notar uma diferença assim boa no desenvolvimento da planta, eu vou reduzir a quantidade e diminuir também, quer dizer, aumentar a frequência da adubação, tá? Porque acaba caindo no mesmo ponto que eu tive lá no pimental. Não adianta a gente acabar fazendo colocar uma quantidade de adubo muito grande, ainda mais nessa época de chuva, que pode ser que seja perdido, né? O adubo por conta da lixiviação. Então, hoje foi a adubação, vou avaliar se a quantidade foi satisfatória ou não, dependendo da quantidade do desenvolvimento das plantas. Tem algumas plantas que já estão praticamente na metade do caminho até chegar ao fio, tá? Essa semana eu pedi chamei, né, 2 pessoas para poder virem aqui e estaquear, colocar mais estacas, porque essa aqui é um exemplo, tá vendo? Só tem estaca ali, aí tem 3 pés e só tem outra estaca ali. Então tem que colocar aqui pelo menos mais 2 estacas por conta do peso, né, no desenvolvimento. Mas ainda eu tô com tempo, né? Até porque elas ainda não chegaram no fio, então eu tô com tempo para poder fazer isso. E aí depois disso é só a gente manter, né? Continuar fazendo a manutenção da adubação, avaliar as questões de fungo, inseto, ó. Tem um aqui, ó, se escondeu. E aplicar os defensivos que precisarem, tá? Agora, em março, no início de março assim, ou metade de março, eu vou começar a implementar a irrigação. A gente ainda vai estar no período de chuva, mas como é uma área muito grande, eu preciso começar com bastante antecedência, até porque o inverno aqui, né, a época de chuva, que o pessoal chama, demorou bastante. Esse ano começou a chover agora, foi o início de fevereiro. Tinha dado algumas chuvas, aí parou, ficou uma semana aí sem chuva praticamente, aí depois voltou devagarzinho, agora que tá com a chuva com um volume muito grande, tá? Então possa ser que o período de chuva possa ir embora mais cedo esse ano. Então eu tenho que me precaver, né, para não ficar na correria, porque eu passei aí uma semana irrigando esse maracujá na mão e vou te falar, gasta muito tempo, porque tem que pegar no irrigador, carregar balde e braço e força, né? Então é muito ruim. E aí eu preciso correr também, tá? Mas o vídeo de hoje é mais para poder falar sobre adubação, para vocês darem uma olhadinha em como está o desenvolvimento. Tem 2 semanas aí de plantado, né? E a perspectiva, né, é que em abril, metade de abril, já esteja dando flor, tá? Vamos ver, tudo vai depender do desenvolvimento aí, né? Não tem nenhum tipo de intercorrência e contar com a sorte aí, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Qualquer coisa, comentários aí, por favor, deixem aí, não esqueçam de se inscrever no canal e dar o like aí, que ajuda o canal, tá bom? E de acordo com que as coisas forem evoluindo aqui, eu vou fazer novos vídeos, né? Assim como as outras culturas que eu vou implementar também, tá beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço.